Boa, ainda bem que você está gravando, esqueci de gravar. Boa. Valeu, Fê. Quer saber como pronuncia? Eu recomendo o próprio tradutor mesmo, do Google. Tem até um aplicativo do tradutor. Coloca essa palavra aqui, por exemplo, eu quero ver em inglês. Vou pegar bem. To see. Tá. Falar. Speak. Você clica aqui, ele fala speak, ele pronuncia. Beleza? Utilizem isso daqui que tá ótimo, tem um aplicativo. Super recomendo. Maravilha. Hoje a gente vai falar de outra coisa muito importante em inglês, que é falar as horas, certo? Vocês sabem falar as horas em inglês? Tem um jeito fácil e um jeito difícil, né? O jeito fácil é basicamente falar os números, né? Então, por exemplo, agora são 6h36. Você pode falar 6:36. 6:36. Acabou, 6h36. Claro que é da tarde, porque a pessoa que te perguntar na rua já vai saber que é da tarde, então você nem precisa falar PM, né, que seria em inglês falar que é pós meio-dia. 6:36 p.m. Agora, se estiver fora de contexto, se for uma frase onde a pessoa não sabe realmente se é de manhã ou à tarde, você fala AM para de manhã e PM se for à tarde, certo? Eles não, lembrando que esse negócio de falar 18 horas e 36 é coisa nossa. Lá fora, eles não têm o hábito de falar o horário que nem a gente, tá? Eles usam PM para tarde e AM. Essa é a forma fácil de falar inglês, que é basicamente falar realmente o número, né? Agora 6h37, 6:37. Pronto. PM, porque é à tarde. Agora, na prática, tem outro jeito de falar, que é que nem a gente, né? Por exemplo, 6h40, a gente fala 20 para 7, né? Então tem esse outro jeito que é mais usual de se falar inglês. Presta bastante atenção nisso que eu vou explicar agora, porque realmente é bem importante, é o jeito que eles mais falam inglês e não é tão difícil quanto parece, tá? Quando a gente quer falar, são 6h40, a gente quer falar 20 para 7, é fácil, né? 20 para 7, 20 to 7. Então esse lado do relógio aqui é bem parecido com o que a gente fala, né? 20 para 7, 20 to 7. Uso to para falar como se fosse o nosso pras, né? Só que quando é, por exemplo, 6h10, a gente fala 6h10, a gente não fala 10 passado das 6. Em inglês fala. A gente utiliza mais esse negócio de 20 pras, 10 pras, 5 pras, desse lado do relógio aqui, né? Agora, em inglês, a galera usa para o outro lado também. Então, por exemplo, se fosse 6h10, a gente eu falaria em inglês 10 passado das 6. 10 minutos passado das 6, ou seja, 6h10. 5 passado das 6. 20 passado das 6. 6h20. Beleza? Então, esse lado do relógio, a gente sempre vai usar past, de passado. Vamos para um exemplo, então. 6h05. 6h05, passou 5 minutos das 6. 5 past 6. 5 past 6, 6h05. 5 no caso é 5, né? 5 past 6, 5 minutos passados das 6 horas. Beleza? A gente não tem o hábito de utilizar isso no português, então soa meio estranho, né? Mas em inglês funciona assim. Aí tem alguns horários que a gente fala específico. Então, por exemplo, quando é em ponto, 7 horas em ponto, 7 o'clock. Beleza? O'clock quer dizer que está na hora em ponto. 7 em ponto, 7 o'clock. 7h05, 5 passado das 7. 5 past 7. Aí quando é 15, eles sempre falam quarter, tá? Então 7h15, quarter past 7, ou seja, um quarto passado das 7. Aí 20 passado normal, 25 normal. Chega aqui 7h30, a gente fala metade passado de tal horário. Então 7h30, half past 7. Beleza? Metade passado das 7. Aí aqui, que nem eu falei, né, é o famoso pras.
Então, 20 para 7 agora, 20 to 7. 20 para 7. 15 para 7, quarter to 7. E por aí vai. Beleza? Vocês já sabiam falar desse jeito, gente? Alguma dúvida? Fala aí, Rodolfo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, não. É novo para mim. Legal, diferente. Diferente, né? Aham. Ficou claro, Rodolfo? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Posso passar uns horários aí para vocês escreverem desse jeito, gente? Ou alguém quer pontuar alguma coisa aí? De boa? Por mim, ok. Ok. Apesar que eu sempre tive dificuldade essa questão Sim. de horas. Nossa, eu acho muito. Como eles falam diferente, né, da gente, eu acho muito complicado, na verdade. Meio complicado, né? Não, eu também, cara. Eu também sempre não entendi, nunca entendi como falar desse jeito aqui. Mas aí parando para explicar, quando eu dava aula de inglês no passado, eu falei, caramba, não é tão difícil. É só a gente, tipo, desse lado do relógio suave, né? Do mesmo jeito que a gente. Agora desse é meio que mesma lógica, só a gente não usa, né? Mas enfim, vamos ver se vocês conseguem escrever alguns horários. Vamos lá. Só relembrando a metodologia, tá? 8 em ponto, beleza. Facinho. 9 e 10, escreve 10 passado das 9, tá? 10 passado das 9. 10 past 9? Seria isso? Exatamente. Aí você vai só traduzir. Tem past 9. Ah, Por que 9 e 10? Porque passou 10 minutos das 9. 10 past 9. Beleza? Pode seguir o desenho aqui. Aí 15. 15 em inglês é 15. Beleza, você tem razão. Só que quando a gente está falando em horário, o 15 vira quarter. Então o que você vai escrever? Quarter passado das 10. quarter past 10. Beleza? E por aí segue o baile. Meio-dia tem 3 maneiras de dizer. Eu quero ver se alguém lembra aí, hein? Eu não expliquei, é realmente para ver se alguém lembra como se fala meio-dia. Lembrando que tem um jeito simples de falar as horas em inglês, né? Por exemplo, 9, 10, 9, 10. Você só fala os números. 9, 10, 9, 10. Ou seja, meio-dia, 12 horas, uma das maneiras de dizer é só falar o número 12. Você já está falando e falar o'clock para dizer que é pontualmente aquela hora, né? Mas quero ver se alguém lembra aí as maneiras de dizer meio-dia, tá bom? E quando é e 30, a gente fala, por exemplo, vou utilizar outro exemplo. 1h30. 1 and a half. A gente pode falar assim, ou do jeito que eu escrevi lá, ou do jeito que o desenho está falando. Half, passado, vou ver 2h30 para ficar mais simples. Past 2. Então a gente pode escrever duas maneiras, 2h30. 2h30, literalmente, 2 and a half, ou half, metade, passado das 2. Metade do relógio, passado das 2. Ou seja, 2h30. Beleza? Pode dar um nó na cabeça aí, mas vamos tentar fazer os exemplos que fica mais fácil. Beleza? Pode seguir o desenho aí. Mas pode compartilhar esse link aqui, Posso. por favor?
Cássio, se você conseguir só duplicar ele para você, só para a gente não escrever a resposta aqui, todo mundo colar de você. Meu, você explicou do meio-dia e meio já me bugou todo. É, esse buga um pouco mesmo, cara. Mas eu também peguei um exemplo ruim para começo, assim. Eu vou mudar esse para 2h30. Depois a gente fala do meio-dia e meio no final. Fica com 2h30. Beleza. Podemos corrigir? Peraí, tô terminando. Beleza.
Terminei aqui. Boa. Vamos lá, então, gente. Primeiramente, a pergunta, você vai ser sempre perguntado dessa maneira, né? What time is it? E você começa com it's e fala o horário, beleza? Então, essa é a pergunta, essa é a resposta. It's. 8 horas em ponto. Como é que se fala? 8 o'clock. 8 o'clock. Então, sempre que for uma hora pontual, fácil, né, gente? Só colocar o o'clock. Meio-dia em ponto, 12, pode falar 12 mesmo, tá? Se fosse meio-dia, 12 o'clock. Maravilha. 9 e 10. 10 passado das 9. Como é que se fala isso em inglês? 10 past 9. Isso aí. 10 past 9. Ou seja, 10 o quê? 10 minutos passado das 9 horas. Beleza? A gente não tem o hábito de falar assim. Por isso que sou estranho, mas é assim mesmo, tá certinho. Gente, 10 e 15. Como se fala? Quem arrisca? Quarter past 10? Isso aí. 15, pô, mas 15 não é 15? Tem razão. Só que no horário a gente vai falar quarter, tá bom? Quarter passado das 10. Então, um quarto passado das 10, quarter past 10. 11 e 20. 20 passado das 20, 11, não, desculpa, past 11. Exatamente. 20 passado das 11. Maravilha. Meio-dia. 3 maneiras de dizer. Primeira maneira, mais fácil. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. É isso aí. 12 em ponto. Segunda maneira, meio-dia. 12 a.m. Não. Midday? Midday. Exatamente. Como esses dois D estão juntos aqui, para a gente não ter aquela interrupção e falar midday, a gente fala midday. Midday, como se fosse um D só. É o famoso meio-dia. E uma terceira maneira que eu pessoalmente nunca ouvi falar na prática, mas existe, é num. Essa expressão também quer dizer meio-dia. Eu, particularmente, nunca ouvi alguém falar isso na prática, mas se você pesquisar aí, você vai ver que essas 3 maneiras podem ser ditas para meio-dia. Tá? Aí, quando você vai falar meio-dia alguma coisa, por exemplo, meio-dia 10, 10 past, eu uso sempre o 12 mesmo, normal, o 12. Tá? Então, meio-dia 10, 10 past 12. Beleza? Segue o baile. Agora mudou a coisa, hein? 1h40 agora. Como é que fala isso daqui? 20 para as 2. 20. 20, 22. Nesse caso, 1, 2. 20 para as, Duas, né? ou seja, 22. exatamente. Não tem segredo, não. 20 para as 2. Agora é bem da forma que a gente fala em português mesmo. 20 para as 2. Tranquilo. Um exemplo aqui de 2h30. 2h30. 2 half past. Na verdade é metade passado das 2. Então seria half past 2. Ou o jeito mais falado, 2 and a half.
Então, metade passado das duas, ou 2 e metade, 2 e meia, né? Half é tipo metade em inglês, vamos chamar de meia, quando a gente fala no português. Meia passado das duas ou 2 e meia. Ou simplesmente, meu jeito mais fácil, 2:30. Também pode falar. Qual que é a 2:30. mais usada nesse caso? Essa daqui, do meio. 2.5. Essa é a mais utilizada. 2 e meia. Então, essa é a menos utilizada. Essa daqui é a menos utilizada. E essa é ok. 2.5, 2 e meia. Porque você pode parar para pensar o seguinte: 2 e meia pode ser tanto meia passado das duas, quanto meia para as 3, né? Tá bem aqui no meio, só que escolheram usar o passado. Então, 2, meia passado das duas. É confuso isso daqui, mas essa forma aqui é mais simples. 2.5, 2 e meia. Beleza? 2:45, gente, ou 15 para as 3. Como é que é o 15 mesmo que eles falam? Quarter. 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 Aí é pras, né? Pras é Two. 2:15 para as 3. Three. 3. Quarter to 3. 10 para as 4. 10 to 4. 10 to 4. Vocês sabem falar os números? Realmente é bem fácil, viu, gente? Não tenham medo, não. Vocês estão pensando corretamente, com certeza. É mais uma insegurança mesmo da novidade, mas não tem segredo. 10 para as 4. 10 to 4. E meio de e-mail é o jeito mais falado. Falar os números mesmo. 12. Mentira, o jeito mais utilizado é que nem está aqui em cima. Mesmo esquema. O mais utilizado, 12 e meia. 12 and a half. Jeito mais utilizado. Segundo jeito mais utilizado. Falar os números, literalmente. 12, 30. O jeito menos utilizado é o metade passado do meio-dia. Half past 12. Na dúvida, sempre fala o número and a half. Alguma coisa e meia? O que é 12 e meia? 12 and a half. 2 e meia? 2 and a half. E por aí vai. Você nunca vai errar. É só lembrar daquela série lá, né? 2.5 Men. Não tem segredo. Beleza? Então, gente, é meio confuso, mas essa é a metodologia para você pensar. Desse lado do relógio, muito parecido com o que a gente já faz no português. Só lembrar que o 15 eles chamam de quarter. E do outro lado, é como se já tivesse passado alguns minutos daquele horário, né? Então, 10 e 15, por exemplo, passou quarter, passado das 10. 9 e 10, 10, passado das 9. 10 past 9, quarter past 10. Beleza? Juro que é meio enrolado no começo, mas depois você fala, pô, isso é fácil pra caramba, na real. É só saber falar os números e depois ver em que lado do relógio você tá, se você vai usar o to ou past. Beleza? Gente, aproveitando, queria sugerir quem usa o Instagram a seguir essa página aqui, aprendendoinglês.br. Eles vendem um curso, tudo, mas eu não estou falando isso por causa do curso, estou falando por causa dos posts mesmo. Muito post interessante, de dicas assim, muito da prática mesmo. É bem legal. Por exemplo, advérbio de lugar, ó. E tem umas piadinhas também, né? Essa piadinha é ótima aqui, ó. Na entrevista. Nível de inglês altíssimo. Traduz, eu posso dizer. I can say. Forme uma frase. I can say de ser pobre. Então tem umas dicas, tem umas piadinhas, é muito legal. Super recomendo. A Camila que me indicou, eu entrei e falei, nossa, muito legal, umas dicas bem bacanas mesmo. Sim, por exemplo,
Já segue aí. Por exemplo, você quer falar alguns verbos que a gente sempre fala, né? Good, beautiful, bad, big. Nossa, eu já sigo. Já segue? Já. Boa. É aqui uma forma de você falar os verbos de uma forma mais forte, né? Então, por exemplo, good é bom. Agora quer falar extraordinário? Amazing. Beautiful é bonito, maravilhoso, awesome. Né? E por aí vai. Então tem outras dicas muito legais. Gostei bastante dessa página. O curso, sinceramente, eu desconheço se é bom, se é ruim. Sei que é barato, né? R$ 59,90. Agora, se é bom ou não, eu realmente não sei. Boa. Outra dica legal que eu gostaria de passar para vocês. Essas três preposições aqui, a gente às vezes, puta, não sabe qual usar, né? Vou usar in, on ou at. Por exemplo, se eu pergunto para você, where do you live? Onde você mora? I live in, I live on ou I live at? Que preposição você vai utilizar depois de falar o verbo morar, né? E aqui é a dica, o in, ele é o sempre mais amplo. O on é o meio termo e o at é bem específico. Então, se falando, por exemplo, de lugar, se eu perguntar assim, onde você mora? Me referindo à cidade, a bairro, tal, você vai utilizar o in. Por exemplo, I live in Santo Amaro, né? Meu bairro, I live in São Paulo, I live in Brazil. Em que rua, ou que avenida, assim, uma coisa, mas não um endereço completo, né? Em que rua? Tipo, eu também sou de Santo Amaro, que rua que você mora? I live on Marechal Deodoro. Pô, beleza. Agora, endereço completo mesmo, com número, não sei o quê, apartamento, tal, uma coisa bem específica, já utilizaria o at, endereço completo. Beleza? Coloquei até um exercício aqui para a gente treinar isso daqui, por exemplo, a Truckpad, né? Bom, você está falando então que aqui é menos específico, médio e bastante específico. Vamos ver então que preposição a gente utilizaria nesses exemplos aqui. Truckpad está localizada, né? Truckpad is located. Alguma coisa, Minas Gerais Street, 332, next to frutaria. Que preposição vocês usariam aqui? At. At. Fui bem específico, né? Então aqui, at. Truckpad is located in São Paulo. Ou at São Paulo. Ou on São Paulo. Qual que vocês acham que cai melhor aqui? In. In. Bem. Truckpad is located in Minas Gerais Street. Ou on Minas Gerais ou at Minas Gerais Street. O que vocês acham? On. Bem. Então, um exemplo besta, para a gente também não perder muito tempo nisso, mas sempre pensa nisso daqui, tá? Se você digitar isso no Google, vocês vão ver também aqui imagens, outros exemplos de coisas que vocês sempre vão utilizar in, on or at. Por exemplo, in a gente usa para anos, meses, estações do ano, coisas mais genéricas, né? Quando a gente está falando de tempo. Agora, se você falar as horas, o dia da semana, ou um dia específico, já usa o on. Agora vai ser bem preciso, como as horas e tudo mais, a gente vai utilizar o at. Enfim, aqui você vai achar vários exemplos aplicados na prática aí, de saber qual que você vai usar. Né? Por exemplo, falando em time. In the morning, de manhã. Na segunda, on Monday, at 9 a.m. Tá? Pode ver que aqui coisas mais genéricas, coisa meio termo e coisa bem específica. Aqui, por exemplo, at dinner, no jantar. Pô, tá sendo muito específico, né? Tempo e lugar. São principais exemplos onde você vai ver essas preposições. Na Inglaterra, no ônibus e na rua tal. Dentro do carro, ou no telefone, no topo da página. Enfim, coisas específicas aí. Na prática, a gente também acaba falando naturalmente, né? Você não para, às vezes, para pensar, pô, qual preposição eu vou usar nessa frase. Na prática, meio que é uma coisa que vai no automático, mas tem uma regra, e a regra é mais ou menos essa. Beleza? Isso vai ajudar na hora de responder algumas perguntas, por exemplo, onde você trabalha? Where do you work? I work, aí você fala, at Truckpad, você vai falar o nome
da empresa específica, né? I work at TruckPad. Você já está falando o nome da... Se você fosse falar a área que você trabalha, alguma coisa mais específica, você pensaria em outra preposição, por exemplo. I work at TruckPad? É. Sempre que a gente vai falar, I work at TruckPad, é o at. Então você vê que é uma coisa que você pode pensar, pô, mas que parâmetro você usou para saber que é o at no TruckPad, né? É uma coisa meio automática, mas... Agora os caras perguntam assim, where do you work? Como você trabalha? I work in São Paulo. I work at TruckPad. Trabalho na cidade de São Paulo, na empresa específica TruckPad, e por aí vai. É uma coisa que sai meio no automático, mas essa é a regrinha. Beleza? Outra coisa que eu queria trazer para vocês. Hoje tem umas coisas meio importantes, porque a gente tem 2 meses só de curso, né? Então, a aula passada já não teve, por exemplo. Então, eu queria trazer algumas coisas que são coisas que você estuda de casa, assim. A gente precisa treinar tudo, mas é legal você saber. Outra coisa que eu trouxe para vocês saberem é sobre esse modal verbs. Modal verbs são verbos, por exemplo, posso, tenho que, poderia, coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, quando que a gente usa can, quando que a gente usa should, must, might, essas coisas que vocês vão ver nas frases, é importante vocês saberem que quando você vê isso, tem diferentes significados, diferentes tipos para serem usados. Quando você vai falar de uma habilidade, por exemplo, David can speak 3 languages. David pode falar 3 línguas. Você vai utilizar o can. O could, ele pode ser uma versão, o passado do can também. Né? Então, por exemplo, he could speak fluent French when he was 5. Ele podia no passado falar francês fluente quando ele tinha 5 anos de idade. Então, aqui, quando a gente está falando do passado, a gente também pode utilizar o could, tá bom? Que é o passado do can. Mas o could também pode ser usado no presente. Por exemplo, o can é como se fosse o posso, e o could como se fosse o poderia. Por exemplo, olha nesse outro exemplo verde aqui. Can I sit in that chair, please? Posso sentar nessa cadeira, por favor? Agora, could I open the window? Eu poderia abrir a janela? Poderia usar o can aqui? Can I open the window? Poderia. Dá na mesma. E o could? Também é outra forma, só que a gente está falando poderia em vez de posso. Muda alguma coisa no português? Posso abrir a janela? Poderia abrir a janela? Não. Não muda nada. É a mesma pergunta, não é? No inglês também. Eu poderia dizer que esse could. Seria mais formal e o can informal? Poderia, sim. E eu diria até que o could pode ser uma impressão mais de gentileza, parece que você está sendo mais gentil ao perguntar. Que nem no português, né? Se chega você assim, viu, poderia abrir a janela? Parece um pouco mais gentil. Se eu falar assim, posso abrir a janela? Né? Acho que pelo menos me dá essa entonação. E no inglês é a mesma coisa, mais formal e, consequentemente, mais gentil. E o may também serve para pedir permissão. Por exemplo, aqui, may I borrow your dictionary? Borrow é o verbo para pedir emprestado. A gente no português usa essas duas palavras, né? Pedir emprestado. Em inglês é uma palavra só, borrow, já significa essas duas coisas. Então, posso pegar emprestado o seu dicionário? May I borrow your dictionary? O may também tem essa coisa de posso, só que uma coisa mais voltada à permissão. Tá? Advice significa conselho em inglês. Então, quando você vai dar algum conselho para alguém, a gente sempre utiliza o should, tá? Exemplo: You should visit your dentist at least twice a year. Você deveria, o should é o deveria, visitar o seu dentista pelo menos 2 vezes por ano. You should. Você deveria tentar perder peso. You should try to lose weight. Tá? Você deveria. Então, sempre para conselhos, onde a gente usa esse verbo deveria do português should. Você está dando um advice, que é uma dica em inglês.
Agora, duas palavrinhas para a gente falar de obrigação, coisa que você tem que fazer. Must ou have to. Esses dois passam no sentido de obrigatório. Por exemplo, I must memorize all these rules about tenses. Tenses é tempo verbal em inglês, né? Então, eu tenho que memorizar todas essas regras sobre tempo verbal. Ou, you have to take off your shoes before you get into the mosque. Você tem que tirar os seus sapatos antes de entrar na mesquita. Então, os dois passam no sentido de coisas obrigatórias. Must, have to. O que muda de um para o outro? Sinceramente, nada. Os dois têm a mesma tonalidade. Vamos dizer que o must é um pouco mais formal do que o have to. Beleza? Mas os dois, sinceramente, são muito parecidos, muito iguais. E possibilidade, aí tem vários que você pode usar. Might, may, could, can. Por exemplo, você foi para o shopping e você viu uma roupa. Aí você falou assim, it looks nice, but it might be very expensive. Tipo, é bonito. Essa roupa é bem bonita. Se parece bonita, mas deve ser muito caro. Uma possibilidade, você não sabe se é caro ou não. It might be. Deve ser muito caro. Ou então, Richard may be coming to see us tomorrow. O Richard pode estar vindo amanhã nos ver, pode estar vindo aqui nos visitar amanhã. Né? May be coming, pode estar vindo e tudo mais. Assim também poderia utilizar o might, o could, o can. Todos são sinônimos de possibilidade. Certo? É claro que isso daqui, gente, a gente poderia super se aprofundar. Eu estou dando assim coisas para depois vocês pesquisarem no YouTube. A gente não tem tempo e nem aula suficiente para aprender tudo isso, né? O importante é isso, de alguma maneira, bater na cabeça de vocês para depois vocês pesquisarem no YouTube uma aula de modal verbs, certo? Super sugiro que vocês procurem uma aula disso depois no YouTube, que é muito legal, muito importante aí para a gente formar frases. Ou pelo menos para você já detectar quando você está lendo alguma coisa, que tipo de tonalidade o cara está dando para essa palavra, né? Então, must lá, você já sabe que está falando de uma obrigação, de uma coisa super séria aí. Beleza, esses são tal dos modal verbs. Então, a gente viu aqui algumas dicas dos 100 verbos mais comuns, para você dar uma olhadinha. A gente viu as horas, dessa forma aqui. A gente viu 3 preposições para saber quando é algo mais genérico, médio e super específico. E a gente viu esses tal do modal verbs, que falam para a gente sobre habilidades, permissões, dicas, obrigações e possibilidades. Para você depois fazer uma aula mais aprofundada nisso aí no YouTube, que tem várias. Agora, para finalizar, vamos falar de outra coisa bem interessante também, que é sobre profissões, certo? Algumas acho que vocês já sabem aí. Vamos lá. E aqui vai ser uma mistura de vocabulário com um teste da memória, tá? Vamos fazer uma atividade depois, onde vai estar só a imagem. Eu quero que você me diga qual que é a profissão em inglês, certo? Memorizando como se fala e tudo mais. Vamos lá. Repete aí quem quiser repetir e treinar a pronúncia, hein? Primeiro, ator. Actor. Actor. Boa. Actor. Se fosse atriz, seria actress. Se escreve assim, ó. Actress. Tá bom? Atriz. Actress. Artista. Artist. Sílaba tônica. Artist. Lembrem sempre de sublinhar a sílaba tônica. Actor. Artist. Artist. Boa. Astronauta. Quero que você queria ser quando você era criança. Astronaut. Astronaut. Boa. Astronaut. Pronuncia aí, galera. Astronaut. Agora essa palavra aqui que é meio complicada, hein?
Aqui você fala um som de F, tá? Athlete. 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 Fala um som de F aqui. Athlete. Athlete. Exatamente. Atleta, em inglês. Obviamente que é um termo genérico, né? Depois a gente vai falar se esse cara é um jogador de futebol, um jogador de tênis, não sei o quê. E para falar jogador é só você colocar player no final. Então, ele é um jogador de tênis, player. É um jogador de futebol, né? Ou soccer, player. Basketball, player. Sempre que for jogador, só colocar o player e já era. Depois o nome do esporte. Athlete. Um som de F mesmo. Próximo, gente. Dentist. Sílaba tônica aqui no começo. Dentist. Fácil esse, né? Próximo. Doctor. Médico. Bombeiro. Firefighter. Fire, em inglês, é fogo. E fighter é como se fosse um lutador. É um cara que luta contra o fogo. Firefighter. 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 Músico. É bombeiro? Bombeiro. Firefighter? Nossa. Bombeiro. Pode até ver que a fire é fogo, então você já sabe que fire é fogo, você já sabe que firefighter já tem a ver com fogo, então você já associa que é bombeiro. Essa daqui tem uma pronúncia meio esquisita, hein? Músico. Musician. Musician. Fala aí. Musician. Musician. Muito bem. Piloto. Pilot. Pilot. Policial. Em geral, eles falam somente officer. Ou você pode falar police officer, ou até policial, policeman. Né? Colocar um man aqui. Então, só officer, ou police officer, ou policeman. Tá Police bom? officer. Você só não pode falar policy, porque policy é outra palavra em inglês. É essa daqui. Policy. Tá? Que significa uma política. Beleza? Tipo uma política de reduzir a desigualdade social. Uma policy de diminuir a desigualdade. Tá? Então não falam policy, é police. Police officer. Cientista. Scientist. Cantor ou cantora. Singer. Pode ver, ó. Como é que se fala cantar em inglês, o verbo? Sing, né? Coloca o ER no final, vira profissão. Singer. Mesma coisa com professor. Ensinar em inglês é teach. Coloca o R no final, que vai ser a profissão daquele que ensina. Professor. Teacher. Então cuidado para não falar teacher, como se fosse um TH aqui. Não, é teacher. Tá bom? Teacher, do verbo teach, que é ensinar. Veterinário, vet. Chefe, chef. Bem simples. Pedreiro. Você pode falar da forma que está aqui. Construction worker, né, o trabalhador da construção, ou da forma mais falada, na real, do que está aí, é brick layer. Pedreiro, tá bom? Brick layer. Brick, em inglês, é tijolo. Layer é assentador. Então, é assentador de tijolo. Bricklayer, ou pedreiro, em inglês. Beleza? Melhor do que construction worker. Fazendeiro. Fazenda, em inglês, é farm. Fazendeiro, farmer. Carteiro. Esse nome aqui é mais incomum. Carteiro, a gente fala postman. Muito bem. Tem uma música, né? Com certeza. Exatamente. O Mr. Postman. Post em inglês é a correspondência, né?
E o man é porque é o cara. Então é o cara das correspondências, o postman. Ou mail, esse daqui, sinceramente, é muito nada usual. Minerador, miner. Mecânico, mechanic. Nurse, o que é nurse? Enfermeira. Enfermeira, Enfermeira. nurse. Programador, programmer, ou, nome mais utilizado, desenvolvedor. Como é que se fala? Chuta. Deve. Dev, exato. Vulgo, developer. Como se pronuncia? Developer. Developer. Isso, porque vem de development, que é desenvolvimento. Development. Então a profissão é developer. Beleza? Ou simplesmente dev. Maravilha. Reporter. Reporter. Soldado. Soldier. Motorista de caminhão. Truck driver. Ou simplesmente trucker. Né? Trucker é truck é caminhão. Coloca o ER. Trucker, que é o caminhoneiro. Ou truck driver, não tem problema também. Garçom, waiter. Aí você vai falar assim, yeah, waitress. Waitress é garçonete, né? É o feminino. E também conhecido como a pessoa que te recepciona quando você chega no restaurante. Tá? Por exemplo, quando você vai no Outback, tal, tem aquela pessoa que vê tua mesa, fica lá no balcãozinho, né? Vê tua mesa e te leva. Também essa pessoa aqui. Waitress. Ou waiter. Arquiteto, arquiteta, architect, architect. Pescador, architect, boa. Pescador, fisher ou fisherman, tanto faz. Mais uma vez, né? Fish, em inglês é peixe, coloca um ER, vira pescador. Fisher. Janitor. Quem chuta o que é esse senhor aqui, hein? Não é faxineiro. Faxineiro seria outra palavra. Quem que será esse janitor? É um cara que trabalha no prédio, nos prédios por aí. Um zelador? Zelador. Janitor é zelador. Parece que ele está fazendo faxina, mas faxina nada mais é do que clean, em inglês é limpar. Coloca um ER no final, vai ser aquele que limpa, o cleaner. Tá bom? Mais uma vez, uma profissão derivando de um verbo. Clean. Limpar, cleaner é faxineiro. Ou faxineira. Bom, Janitor. janitor é o zelador do prédio. Ah, tá. Zelador. Ou porteiro também, mas é mais para zelador. Gente, essa palavra aqui, eu já sei que cash em inglês é dinheiro. Cashier, imagino que seja o cara que mexe com dinheiro. Pela fotinha aqui, é o Caixa. caixa, beleza? Cashier. E comissária ou comissário, flight attendant. Então, ó, Flight attendant. é isso aí, a sílaba tônica aqui, attendant, flight attendant, atendente de voo, né? Fazendo a tradução literal. Maravilha, algumas profissões aqui, então, algumas a gente tem outras maneiras de dizer, né? Por exemplo, policial aqui, que a gente falou que pode ser somente officer, policeman ou police officer. Vamos para a atividade, então, para a gente finalizar o dia de hoje. Eu gostaria que vocês escrevessem aí, ou só me falar de cabeça aqui, não precisa nem a gente nem parar para escrever, o nome dessa profissão aqui. Vamos lá? Dentist. Dentist. Muito bem.
Ó, buzinando aí, chegou alguma coisa, hein? Pizza. Chegou a pizza. Teacher or professor. Essa segunda imagem aqui, desculpa, é do lado direito. A doctor. Ai, Então, eu achei que era um professor, gente. próximo. Fighter. Firefighter. Firefighter. É cantora? Singer. Sim, só singer. Muito bem. Agora sim, hein? Agora sim. Teacher or professor. Teacher. Muito bem. Boa, qual que é a diferença entre teacher e professor? I don't know. Professor é professor universitário. Muito bem lembrado. Professor é universitário, teacher é qualquer outro tipo de professor de qualquer tipo de ensino. Muito bem lembrado. Veterinário. Ou veterinária. Pet. Pet. Mecânico. Mechanic. Mechanic. Enfermeira. Nurse. Nurse. Nosso querido Truck. Trucker. trucker ou motorista de caminhão. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Garçom. Wait. Não sei pronunciar. Waiter. Waiter. Muito bem. E por último, aquele que mexe com dinheiro. Cashier. Cashier. Muito bem. Para finalizar, queria que você respondesse 3 perguntinhas para mim. Where do you work? What's your job? E when you were young, what was your dream job? Então vou responder aqui para dar de exemplo. Where do you work? I work at Truckpad. Essa todo mundo vai responder igual, né? Mas é mais para a gente utilizar a preposição. I work at Truckpad. What's your job? Aqui você tem 3 opções. Você pode falar assim, por exemplo, I'm an analyst. Sou um analista. I work with vendas, por exemplo. I work with sales. Você pode falar isso também. I work with sales. Ou eu trabalho na equipe tal. I work at sales team. Eu trabalho na equipe de vendas. Tá? Ou 3 maneiras de responder assim, da forma como você quiser. Aí se você dissesse, você coloca isso daqui para o CS, CX e tudo mais. Beleza? Vamos ver aí como é que vocês se viram nessa resposta. Quero ver qual que vocês vão preferir utilizar. E a terceira, quando você era novo, qual era seu trabalho dos sonhos, né? Aqui você pode responder de 2 maneiras. My dream job, meu emprego dos sonhos, was to be a astronaut, por exemplo. My dream job was to be a astronaut. Esse artigo a gente usa a ou an. Se começa com vogal, a gente utiliza an. Então, certo aqui seria falar My dream job was to be an astronaut. Tá bom? Aqui também, se você for falar analyst, o certo a gente seria falar an analyst. Tá? Esse artigo muda quando a palavra começa com som de vogal. Beleza? Ou você pode responder essa pergunta aqui, eu sempre quis ser. I always, aqui se fala com som de O. I always wanted to be a doctor, por exemplo. Sempre quis ser um médico. Fechou? Vamos lá? Kaline, Rodolfo? I work as... Já começou. I work at Trackpad. I am analyst. Desse jeito aqui para eu ver. Customer Success Analyst. Muito bem. I work with CS. Boa.
E I work at CS Team. Eu não sei falar retenção em inglês. Então, excelente, muito bem. My dream job was to be. When you were young, my dream job was to be a singer, but I sing very. Eu não sei cantar, minha voz é muito ruim, então. Entendi, fico só no sonho mesmo, né? Ficou só no sonho. Tá bom. Muito bom. É isso, né? É isso. I always want to be a singer. I Muito bem. always want to be a singer, mas a voz não ajuda. Então, cantora é só quem tem dom, né, gente? É isso. Boa. Rodolfo, fala Bora pra lá. nós. I work at Trackpad. I work with support. My dream job was to be an soccer player. Yes. I know. I always want to be. I always want to Maravilha. be. I always wanted to be a soccer player. Sempre quis ser. Muito bem. Gabriel e Caio, caso estejam aí, queiram falar, Posso falar. por favor. I work at Trackpad. I am a developer. Developer. I work with programming. Boa. I work at engineer team. Boa. Engineer. Muito bem. Boa. My dream job was to be a firefighter. Aí sim. Da hora. Yeah, I always wanted to be a firefighter. Muito bom, velho. Obrigado. Legal. Vamos lá. I work at Trackpad. I am a UX designer. Boa. I work with user experience. I work at project team. Boa. My dream job was to be a soccer player too. I always wanted to be a soccer player. Muito bem. Gente, valeu. Obrigadão pela aula. Thank you, guys. Gente, tem algumas coisas que estão bem genéricas assim, né? Então, tipo, se aprofundem depois lá, tá? Foi só dar uma pincelada mesmo. Por exemplo, esses modal verbs. Assistam uma aula no YouTube que isso é super relevante pra gente discutir próxima aula, utilizar alguns exemplos. Beleza? Obrigado, Fechou. gente, pela participação. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelão. Thank you, Tchau, gente. Marcelo. Boa noite, galera. See you, guys. Bye. See you next class. See you.